É um confronto inédito. O Mirassol estreando na Série A, aliás, vem surpreendendo, né? Até aqui fazendo uma boa campanha, competindo bastante, está invicto em casa, empatou com o Fortaleza e goleou o Grêmio 4-1 nos 2 jogos que teve como mandante. E o Galo tem essa missão agora de tentar vencer o Mirassol. O Galo que não vive uma boa fase, ainda está na zona de rebaixamento, é claro, só o início do Campeonato Brasileiro, mas ainda amargando essa 17ª colocação. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro, que vai começar a rodada 6. Tem o Atlético na 17ª posição, 5 pontos. O Vini citou aqui os resultados do Mirassol, né? Mirassol tem 1 ponto a mais, está em 11º, ou seja, é ainda muito cedo, né? Mas é o período em que dá tempo de se recuperar. E o Atlético vem justamente da sua primeira vitória, né, no Campeonato Brasileiro, buscando vencer novamente. Olha lá o Z4, o Galo, Santos, o Grêmio e também o Sport. Ô Vini, titulares para amanhã? Titulares, não tem como fugir disso, né? O Atlético tem um retornos importantes do Hulk, Gustavo Scarpa e Alan Franco. O Alan Franco, ele vai passar por um teste ali para saber se está tudo ok, mas grandes chances dele já iniciar a partida como titular. E aí o Cuca, ele deve fazer algumas mudanças no time, não só as entradas desses jogadores que já são previstas, mas uma mudança na lateral esquerda é bem provável. O Caio não vem agradando. Não vem agradando ao torcedor e não vem agradando ao Cuca. Ele recebeu a oportunidade novamente contra o Caracas, não foi bem, e mesmo com o meio de campo com vários desfalques, é provável que o Rubens assuma a lateral esquerda, como já participou em vários momentos da carreira dele como lateral. E aí um meio de campo formado por Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa. No ataque, o trio que a torcida já conhece bem, Coelho, Rony e Hulk. O Alonso volta na zaga, foi poupado contra o Caracas, vai jogar ao lado do Lianco, e na lateral direita deve ser o Natanael. Hoje a pergunta para o Atlético na enquete do dia no YouTube, nesse momento da gente falar do Galo aqui, é se o Scarpa deve ou não ser titular amanhã. Por que é que a gente está perguntando isso? Porque no último jogo, no Campeonato Brasileiro, o Gustavo Scarpa ficou no banco de reserva, só entrou no segundo tempo. O Cuca disse que foi uma estratégia, que precisava ter as armas dele para o final da batalha também. Então vota aí, perguntando pra gente, aliás, respondendo pra gente se você acredita que o Scarpa tá nesse time realmente que o Vini citou aqui, que joga amanhã contra o Mirassol. Ô Lélio, o Scarpa ainda é o seu titular na armação do Galo? Claro, com certeza. Tem que ser o titular, volta para assumir a sua posição no meio de campo. Agora o Vinícius falou aí, escalação provável, já tendo também o Alan Franco, o Hulk de volta. Cara, eu ainda gostaria até de ver o Júnior Alonso na lateral esquerda, você acredita? E até achei assim, o Vitor Hugo, que tinha jogado um pouquinho, foi titular lá em Caracas, eu o manteria até na zaga para esse jogo de amanhã, viu? Com sinceridade. Por quê? Sacaria quem? O Rubens ou o Lélio, desse meio de campo? O Rubens. Deixaria o Alan Franco, Fausto Vera e o Gustavo Scarpa. Lá na frente, naturalmente, o Rony, o Coelho e o Hulk, né? E com o Alonso ali pela lateral esquerda. Porque o Alonso ele poderia dar uma consistência defensiva maior. Não que o Rubens não faça isso. O Rubens, ao contrário até, ele consegue apoiar com mais qualidade, né? Mas, cara, eu tava querendo ver o Júnior Alonso, é só um desejo mesmo. Nem sei quem joga pela direita lá do Mirassol, pra falar a verdade, eu nem vi assim. Eu vi um pouco do jogo contra o Grêmio. Tem até um rapaz que era do América, charado Daniel aí. Como é que era o sobrenome dele? Daniel Borges. Isso. Daniel Borges. Meteu 2 gols contra o Grêmio e tal. Né? O próprio Reinaldo jogando bem. Lucas Ramon. Lateral direito. Acho que até aquele... Jogou em Coritiba. Eu acho que até aquele rapaz também, o Lucas Braga, tá no Mirassol, tá no Vitória. Agora, bom, isso não vem ao caso. Mas eu gostaria de ter o Júnior Alonso para ele dar um pouco mais, sabe, de força defensiva aos lados, ao lado esquerdo do Atlético. Lucas Braga, você fala que ele jogou no Santos, né? É ele. Não, ele tá no Vitória mesmo. Tá no Vitória, né? O pontinha do Mirassol pela direita é o Negueba. Aquele mas é o do Flamengo? Não, é outro jogador, né? É verdade, eu lembro desse nome no jogo mesmo. E o goleiro lá, o Muralha, né? Esse aí já
já é patrimônio do Mirassol há um bom tempo, Se viu? eu não me engano, o Mirassol contratou também o Walter, né? Goleiro, ex-Cuiabá, É mesmo? Corinthians. Eu acho que ele tá lá no Mirassol, tenho quase certeza. Sim, tá no Mirassol, né? é reserva do Muralha. Ah, é reserva do Muralha. O Walter é reserva do Muralha, olha aí. É. Pois é, lá. aí é igual o Robertinho do Cruzeiro, ele fala, realmente, quem entende de posição de goleiro não são vocês, somos nós. Porque é surpreendente, pô. O Walter é mais goleiro que o Muralha. Com certeza. Tá doido. Não é o que o Mirassol tem praticado nos últimos tempos. Quando contratou, eu até achei esquisito, porque eu lembro, eu tava fazendo o guia do brasileiro e tal. Mas contratou o Walter, o Muralha tá lá como titular, tem 500 anos, sei lá, que disputa de posição esquisita, né? Pra mim, o Walter chegaria pra ser titular. Não é o caso, né? O Walter tem 37 anos, mas pra goleiro tá ok, né? Ah, tá. Com certeza. Tem uma estatura muito boa, né? Acho que deve ser mais alto. É muito bom goleiro. Por mais que o Cuiabá foi rebaixado e tal, mas ele se salvou ali, né? Ele sempre fez boas partidas e tal. Enfim. Ele, o Pita o também. Jonathan Cafu. Cuiabá sempre teve bons jogadores, cara. Mas e vocês aí, principalmente vocês que fizeram o jogo do Galo, né? Que vocês ficam mais atentos, né? O que vocês acharam do Vitor Hugo? Eu tô exagerando? Aí sua chance de revanche aí, Vinícius Andrade. Olha, entregou de mão beijada, hein? Obrigado, tá, pela oportunidade. Eu não gostei, não. Também não. Nenhum dos cara. dois. Nenhum dos dois jogos. Não achei que convenceu, não. É lógico que foi melhor do que a entrada dele no jogo contra o Iquique. Nossa Ele entrou completamente perdido. Entrou pelo lado direito, aí depois teve até a troca pelo lado esquerdo. Mas nessa aí, Lélio, eu discordo, viu? Eu, inclusive, não tiraria o Rubens do time, porque o Atlético, um dos grandes problemas é a falta de pegada no meio de campo. E o Rubens é quem mais tem essa característica de morder, um jogador que desarma bastante. Por mais que ainda possa faltar, às vezes, ali um capricho, né, na tomada de decisão, mas eu não abriria mão do Rubens do time. Isso falta, né? De sobra. Falta. É muito afoito. Falta. Né? Não, isso eu tô contigo. Mas hoje, pela necessidade de ter mais combate, eu iria com o Rubens, mas nesse jogo na lateral esquerda. Pra mim, o Caio não dá mais, cara. E você, completamente perdido. Eu acho que eu ia dizer certeza, mas certeza é muito, né? Certeza no futebol ninguém tem, nem a gente, nem treinador, nem ninguém. Mas eu acho que, pra mim, uma afirmação nesse momento é o que o Vini acabou de falar. O Caio na esquerda não dá. Não sei se ainda vai render, mas não tá rendendo. Nesse momento não tá rendendo. O que o Atlético precisa nesse momento é de jogadores que rendam, porque tem que vencer esse jogo contra o Cuiabá. Se o Atlético quer contra o Cuiabá, tô falando do Cuiabá aqui, contra o Mirassol. Se o Atlético quer brigar por alguma coisa na parte de cima da tabela, esse é o jogo, mesmo jogando fora de casa, que não dá pra nem empatar. O Atlético é favorito e tem que vencer esse jogo, ponto. Agora, vai vencer esse jogo com o Caio na lateral esquerda, por exemplo? Não sei se seria só esse o caso. Eu não gostaria de ver novamente também, não. Eu acho que ou o Rubens, ou o próprio Alonso, e aí entrando alguém que, pra mim também não, viu, Léo? Não seria o Vitor Hugo na zaga, mas outro jogador aí, e o Alonso fazendo ali como ele faz na seleção paraguaia. Mas certo é que não sei se o Cuca vai manter isso, né? Se o Cuca vai bater o pé pra manter o Caio ali, porque realmente não rendeu, não tá rendendo, não tá mostrando e não tá conseguindo. Não sei se vai mais uma vez essa oportunidade pra ele. Eu colocaria o Rubens ali também. Pra mim seria o Rubens ali. O próprio Alonso, se ele quiser, pra colocar. Mas eu entraria com o Rubens ali, já que o Alan Franco volta pro meio. Acho que é a dele, acabou, não tem muito problema, né? O Scarpa também, nós estamos falando do Scarpa, o Léo falou. Titular no seu time? Ah, com certeza. Tem muita dúvida do Scarpa, porque quando ele não foi titular, é porque o Cuca optou pelo Igor Gomes, né? Que foi contra o Botafogo. Não tem o Igor Gomes pra esse jogo. Aí mesmo que tivesse também, né? O Scarpa, claro. Né? Mas pra esse jogo ainda mais certo que o Scarpa será titular. E tudo bem, gente. Ou seja, eu podia ter evitado essa enquete, então. Não, pô. Ué. É isso que vocês estão querendo dizer. Não, mas já fez, tranquilo. Bem furada, né, Léo? Mas fazer o quê, né? Aqui, mas o Seabra tava falando sobre o Caio Paulista, às vezes que ele entrou bem aí em alguns jogos, foi jogando como? Atacante. Atacante. É mesmo. Sabe? Então, quer dizer, de repente nem ele tá afim de ser lateral mais. Será que o Cuca já não teve esse papo com ele? Pode ser que tenha. Mas
O camarada, o técnico que foi da seleção... Bom, primeiro o Diniz, ele transforma o Caio Paulista em lateral esquerdo lá no Fluminense. Foi. Aí ele vai pro São Paulo. Com o Dorival, ele fez uma grande temporada em 2023. Foi pro Palmeiras, acabou ficando no banco, que era até mais ou menos normal, né? Com Piquerez e ainda tem o outro menino lá, Wanderson, né? Isso. Se eu não estiver enganado. E aí, cara, perdeu espaço, veio pra cá, é o Arana. Eu acho que ele podia lutar no ataque mesmo. Eu não achei ele um atacante ruim, não. Desde os tempos do Fluminense. Teve até um jogo que ele meteu um golaço do Galo aqui no Mineirão. Mas aqui no Atlético, ele por enquanto é atacante. Lateral, ele só foi aquele camarada que era do Zorra Total, Severino, quebrando o galho, né? Eu acho que no ataque ele vai brigar ali com o João Marcelo, né? Com essa turma. Não vai brigar por titularidade, né? Mesmo que ele vá pro ataque. Ah, não, sem chance. Aí vai ser uma alternativa, vai poder entrar ali de vez em quando. Um jogo contra o Caracas, por exemplo, era uma, né? Já que todo mundo aí teve chance e tal. O Caio poderia ter entrado no ataque. Mas por um jogo do Campeonato Brasileiro, nesse momento, com o Galo precisando dos 3 pontos, sem chance. Mas aí é um erro de avaliação, né? Porque assim, tudo bem o Caio Paulista ser polivalente, é uma característica importante. Mas naquele momento o Atlético precisava de um substituto pro Arana. Então se o que ele faz de pior é ser lateral, não faz sentido a contratação dele. Ô Vini, aí tem que ver com o Siga, né? O Siga veio com não sei como é que foi a conversa do Cuca com a turma do Siga, né? Olha, o cara joga bem aqui na lateral esquerda, o cara joga bem no ataque. Pode trazer e beleza, ele é polivalente, vai resolver. E aí a gente tá vendo que não é bem assim, né? Mas acontece também no futebol, né? Às vezes o cara pode ter rendido bem numa posição X num clube, no outro faz parte, né? Porque realmente o Lélio lembrou, o Caio ele foi muito bem no Fluminense como lateral e no São Paulo, a campanha de São Paulo, campeão da Copa do Brasil com o Dorival, o Caio foi muito importante, né? Como um ala pela esquerda, mas no Palmeiras não aconteceu e no Atlético parece, assim, pelas partidas dele como lateral, parece que ele nunca tinha jogado como lateral. Impressionante, assim, falta de senso de posicionamento, bem decepcionante. Até intensidade também faltou nesse último jogo. Eu acho que falta um pouco de encaixe também, essa coisa do encaixe com o resto, né, com o lado ali e tal. Encaixou lá no Palmeiras e tal, no Atlético não deu certo. Agora a parte da intensidade, aí é dureza, né, porque o cara tem que mostrar, né. Participa da resenha comigo aqui no YouTube, a gente está falando sobre a escalação do Galo para amanhã, 5 horas e 26 minutos nesta sexta-feira. O André Silva falou que o Caio foi bem no São Paulo porque os meias, aliás, o meio-campo do São Paulo cobria as subidas dele para o ataque. Por isso ele foi bem por lá. É verdade, ele era muito mais ofensivo no São Paulo. E aí, por falar em elenco, nós temos uma sonora do Vitor, que foi colhida pela nossa equipe nessa viagem aí da semana lá para Venezuela, depois do empate do Galo em Caracas. Vamos acompanhar o que o Vitor avalia sobre mercado, sobre elenco, depois desse primeiro período aí de temporada com brasileiro e com sul-americana. Claro que a gente monitora, a gente busca, a gente, dentro das nossas possibilidades, nosso alcance financeiro, sermos criativos para poder reforçar o elenco. Mas não dá para falar de forma individualizada, né? O que eu posso garantir é que a gente está o tempo todo monitorando o mercado, buscando opções que se encaixem no perfil financeiro e técnico do clube, né, para que tenhamos uma equipe cada vez mais competitiva para o restante da temporada. Mas nesse momento é também buscarmos evoluir, porque temos até aí junho para poder fazer contratações. Então é trabalhar, cobrar, fazer que cada um evolua dentro das suas carências e aguardar a janela do meio do ano para realmente identificarmos aquilo que a gente pode alcançar dentro do nosso orçamento. O Daniel Daura falou aqui que acha que alguns jogadores ainda merecem uma paciência a mais da imprensa. E acho que às vezes a gente pega pesado. Quem, por exemplo? Pode citar aí, Daniel. O Daniel Daura, não o Seabra. O nosso espectador pode citar aí. Acho que provavelmente deve estar falando do Caio, né? Fez poucos jogos, ou do Vitor Hugo, fez poucos jogos também. Não, eu concordo com ele, mas nós estamos falando de momento, né? Nós estamos falando agora, o que ele está apresentando agora. Claro que tem que ter paciência, claro que o cara é patrimônio do clube, ninguém tá pichando o cara aqui, tem que mandar embora e tal, não é assim.
Mas o Vitor Hugo, por exemplo, que ele entrou contra o Iquique, a gente se assustou. Foi. Até eu acho que o Cuca assustou também, tanto que ele não foi escalado no jogo seguinte, contra né, contra o Vitória. Isso, a gente já estava esperando que ele seria. Pô, eu até achei que ele entraria como titular, né, no jogo E contra aí o Iquique. o Ivan Roman jogou pra caramba, né? Jogou pra caramba, jogou bem. Jogou bem contra o Vitória. Jogou bem, principalmente pela expectativa, né? O garoto, muito novo, estreando, jogou muito bem.